Olá, alunos! Sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa e hoje vamos estudar para o concurso da Polícia Militar do Estado de São Paulo, cargo de cadete, na disciplina de matemática. Como o edital é muito extenso, este estudo vai ser resumido, porém completo no sentido de te dar um mapa do que cai e as ideias centrais de cada assunto, com as fórmulas e interpretações que mais aparecem em prova. Começando pelos conjuntos numéricos. Números naturais são os usados para contar, e os inteiros incluem também os negativos e o zero. Em questões, isso aparece com propriedades de divisibilidade e com raciocínio por indução finita. Indução finita é uma técnica para provar que uma afirmação vale para todo natural. Você mostra que vale para o primeiro caso, depois assume que vale para um número qualquer e prova que, então, vale para o próximo. Em concurso, pode cair como noção, mais do que como prova longa, mas é importante entender a lógica. Divisibilidade é reconhecer quando um número divide outro sem resto. Além das regras clássicas, o que cai de verdade é usar fatoração e máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum. O máximo divisor comum, o MDC, é o maior número que divide dois ou mais números. O mínimo múltiplo comum, o MMC, é o menor número positivo que é múltiplo de todos. O caminho mais seguro é a decomposição em fatores primos. Você escreve cada número como produto de primos. Por exemplo, 60 igual a 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5. Para o MDC, você pega os primos comuns com menor expoente. Para o MMC, você pega todos os primos que aparecem com maior expoente. Um atalho útil quando você tem só dois números é a relação MDC vezes MMC igual ao produto dos números, mas isso só funciona para dois números e exige cuidado com o que está sendo pedido. Depois entram os racionais e os reais. Racionais são frações de inteiros, incluindo decimais finitos e decimais periódicos. Reais incluem racionais e irracionais, como raiz e 2 e π. Em prova, o foco é operar com propriedades, comutatividade, associatividade, distributividade, elemento neutro e inverso, além de ordem e desigualdades. Valor absoluto é distância até zero na reta. Então, módulo de x é x se x for positivo e é menos x se x for negativo. Isso vira ferramenta para resolver inequações e para interpretar distância entre números, diferença em módulo e intervalos. Em desigualdades, lembre sempre, se você multiplica ou divide uma desigualdade por número negativo, você inverte o sinal. Essa é uma das maiores fontes de erro. Números complexos aparecem quando a equação envolve raiz de número negativo. A unidade imaginária e satisfaz z ao quadrado igual a menos 1. A forma algébrica é a mais comum, a mais b, com a real e b imaginária. Operações básicas são diretas, soma e subtração por partes, e multiplicação distribuindo e usando i ao quadrado igual a menos 1. Divisão exige racionalizar, multiplicando por conjugado. O conjugado de a mais b é a menos b. E isso é muito útil porque z vezes conjugado de z dá a ao quadrado mais b ao quadrado. A forma trigonométrica ou polar é usada quando a questão pede potência, raiz ou raízes da unidade. Você escreve z como r vezes cosseno de t mais e seno de t, onde r é o módulo, raiz de a ao quadrado mais b ao quadrado, e t é o argumento, o ângulo. A fórmula de De Moivre diz que, para elevar a potência n, você eleva o módulo a n e multiplica o argumento por n. Para extrair raízes enésimas, você tira a raiz enésima do módulo e divide o ângulo por n, lembrando que aparecem n soluções igualmente espaçadas no círculo. Raízes da unidade são soluções de z elevado a n igual a 1. Elas ficam na circunferência de raio 1 e ângulos 2κπ sobre n. Em prova, isso aparece em questões de distribuição no círculo, simetria, soma de raízes e localização de pontos no plano complexo. Sequências são listas ordenadas de números. O básico é reconhecer lei de formação, termo geral e comportamento. Progressão aritmética tem diferença constante. Se a razão é r, então o termo geral é A1 mais n menos 1 vezes r. A soma dos n primeiros termos, Zn vezes
zão mais zão sobre 2. Progressão geométrica tem razão constante que o termo geral é a 1 vezes que elevado a n menos 1. A soma dos n primeiros termos é a 1 vezes que elevado a n menos 1 sobre q menos 1, quando q é diferente de 1. Se a questão falar em soma infinita de PG, aí entra a série geométrica. Se o valor absoluto de q é menor que 1, a soma infinita converge para 1 sobre o menos que. Noção de limite de sequência é justamente isso. O que acontece com os termos quando n cresce muito. Se os termos se aproximam de um número, dizemos que o limite existe. Se explodem para infinito ou oscilam sem se fixar, não há limite finito. Representação decimal de número real aparece com frações e com dízimas periódicas. Decimal finito é fácil. Dízima periódica vira fração por um truque padrão. Você isola o período com multiplicações por potências de 10 e subtrai. E um ponto importante: todo racional tem decimal finito ou periódico. Irracional tem decimal infinito, não periódico. Grandezas diretamente e inversamente proporcionais são um clássico de prova. Diretamente proporcional significa que, se uma aumenta, a outra aumenta na mesma proporção, então a razão entre elas é constante. Inversamente proporcional significa que o produto é constante. Se uma dobra, a outra cai pela metade. Muitas questões misturam várias grandezas, então você precisa montar uma regra de 3 composta, identificando para cada par se a relação é direta ou inversa, e então construir a proporção corretamente. Porcentagem, juros simples e compostos entram como matemática financeira. Porcentagem é sempre por 100. Então P% é P sobre 100. Desconto, acréscimo e variação percentual caem demais. Se algo aumenta 20%, multiplicar por 1,2. Se reduz 20%, multiplicar por 0,8. Em juros simples, o juro é proporcional ao tempo. J igual capital vezes taxa vezes tempo. Montante é capital mais juro, ou capital vezes 1 mais taxa vezes tempo, cuidando das unidades. Em juros compostos, juros capitalizam. Montante é capital vezes 1 mais taxa elevado ao tempo. A banca gosta de comparar simples e composto, e gosta de problemas com taxas equivalentes, como taxa mensal e anual, onde você precisa ajustar o tempo e a taxa, lembrando que em juros compostos não é só multiplicar taxa por 12. O correto é usar potência. Agora, polinômios. Polinômio é uma expressão algébrica com soma de termos do tipo coeficiente vezes potência inteira não negativa de x grau, é o maior expoente com coeficiente não nulo. Operações são soma, subtração e multiplicação, cuidando de termos semelhantes. A divisão de polinômio por binômio do tipo x menos a é especialmente importante por causa do teorema do resto. O resto da divisão de p, x, por x menos a é p, a. E o teorema do fator. X menos a é fator de p, x, se, e somente se, p, a, igual a 0. Isso é a base para encontrar raízes e fatorar. Divisão por polinômio de grau menor ou igual também pode cair, mas normalmente o que importa é entender quociente, resto, e aplicar o algoritmo da divisão. Equações algébricas. Uma equação polinomial é p, x, igual a 0. Raiz é um valor que zera o polinômio. Multiplicidade de raiz significa quantas vezes o fator se repete. Se A é raiz dupla, então x menos A aparece ao quadrado como fator. Uma dica de prova: se A é raiz múltipla, então P, A, igual a 0 e também a derivada P, A, igual a 0, o que ajuda em pesquisa de raízes múltiplas em questões mais avançadas. O teorema fundamental da álgebra diz que todo polinômio de grau n tem exatamente n raízes complexas contando multiplicidades. Isso significa que sempre dá para fatorar completamente em termos lineares no conjunto dos complexos. Relações entre coeficientes e raízes são as relações de Viette. Para um polinômio de segundo grau, ax ao quadrado mais bx mais c, a soma das raízes é menos b sobre a e o produto é c sobre a. Para grau 13 mais, há padrões semelhantes envolvendo somas de produtos de raízes. Em prova,
Isso aparece para calcular soma e produto sem resolver a equação, para montar polinômio a partir de raízes dadas e para analisar sinal das raízes. Também aparece pesquisa de raízes racionais. Um critério clássico é: se o polinômio tem coeficientes inteiros e tem raiz racional, P sobre Q na forma irredutível. Então P divide o termo constante e Q divide o coeficiente líder. Isso reduz as tentativas. Análise combinatória e probabilidade. Princípio fundamental de contagem é multiplicar quantidades quando escolhas são sucessivas independentes no sentido de contagem. Arranjo é quando a ordem importa e você escolhe k elementos dentre n sem repetição. N fatorial sobre n menos k fatorial. Permutação é um arranjo com todos os elementos, n fatorial. Se houver repetição de elementos, permutação com repetição é n fatorial, dividido pelos fatoriais das repetições. Combinação é quando a ordem não importa. N fatorial sobre k fatorial vezes n menos k fatorial. A banca gosta de questões que parecem combinação, mas tem restrição, como em círculo, lado a lado, com pelo menos um, sem repetir, e aí você precisa pensar em casos. Binômio de Newton é expansão de A mais B elevado a N. O termo geral envolve combinação. C, N, K, vezes elevado a N menos K vezes B elevado a K. A prova pode cobrar um termo específico da expansão, o termo do meio, ou a soma de coeficientes. Probabilidade começa com o universo, espaço amostral, que é o conjunto de resultados possíveis, e evento, que é um subconjunto do universo. Probabilidade clássica é casos favoráveis sobre casos possíveis quando todos têm mesma chance. Eventos mutuamente exclusivos não ocorrem juntos, então a interseção é vazia. A probabilidade da união é P, A, mais P, B, menos P, A interseção B. Se forem mutuamente exclusivos, a interseção é zero. Probabilidade condicional é P, A dado B, igual P, A interseção B, sobre P, B, desde que P, B, não seja zero. Eventos independentes satisfazem P, A interseção B, igual P, A, vezes P, B. E isso equivale a dizer que P, A dado B, igual P, A. Em prova, o erro comum é supor independência sem justificativa. Outro ponto clássico é A ao menos 1, que se resolve mais fácil pelo complementar. P, pelo menos 1, é 1 menos P, nenhum. E também aparecem árvores de probabilidade e o teorema de Bayes em questões mais interpretativas, quando pedem probabilidade inversa, do tipo dado que testou positivo, qual a chance de ter a condição, exigindo cuidado com taxas e com a população. Noções básicas de estatística. Representação gráfica inclui barras, setores, segmentos, histogramas. O que cai é ler e interpretar. Comparar alturas, áreas, percentuais, tendências e variações. Média é a soma dos valores dividido pela quantidade. Mediana é o valor central quando a lista está ordenada. Se a quantidade for par, é a média dos dois centrais. Moda é o valor mais frequente. Em prova, é comum pedir qual medida é mais adequada em presença de valores extremos, e a ideia é que a mediana é mais resistente a outliers do que a média. Matrizes, determinantes e sistemas lineares. Matriz é uma tabela de números. Operações básicas, soma e subtração elemento a elemento, multiplicação por escalar, e multiplicação de matrizes, que não é comutativa em geral e segue a regra linha por coluna. Matriz inversa existe quando a matriz é quadrada e tem determinante diferente de zero, e satisfaz a vezes a inversa igual à identidade. Para a matriz 2 por 2, a inversa é simples. Troca os elementos da diagonal principal, muda o sinal dos outros e divide pelo determinante. Sistemas lineares são conjuntos de equações lineares. Você pode resolver por substituição, eliminação, escalonamento, matriz inversa, ou regra de Cramer quando for quadrado e com determinante não nulo. O ponto de prova é discutir o sistema. Pode ter solução única, infinitas soluções ou nenhuma solução. Em linguagem de matrizes, isso se relaciona ao posto e à compatibilidade. Em termos práticos,
Se as equações representam retas no plano, solução única é interseção em um ponto. Infinitas soluções é a mesma reta. Nenhuma é retas paralelas distintas. Determinante de matriz quadrada aparece como medida algébrica ligada à área, volume e invertibilidade. Propriedades caem muito. Trocar duas linhas muda o sinal do determinante. Multiplicar uma linha por K multiplica o determinante por K. Somar a uma linha um múltiplo de outra não altera o determinante. Isso permite calcular determinantes por escalonamento. A regra de Cramer usa determinantes para resolver sistemas quadrados, substituindo colunas pela coluna de termos independentes, mas só funciona quando o determinante principal é diferente de zero. Geometria analítica. Coordenadas cartesianas na reta e no plano. Distância entre pontos e interpretação geométrica. Distância entre dois pontos no plano é raiz de ΔX ao quadrado mais ΔY ao quadrado. Essa fórmula é base para muitas questões de circunferência, triângulo e inclinação. Equação da reta aparece em formas diferentes. Forma reduzida é y igual mx mais b, onde m é coeficiente angular, a inclinação. Forma geral é x mais b mais c igual a zero. Forma segmentária é x sobre a mais y sobre b igual a 1, quando intercepta os eixos. Retas paralelas têm o mesmo coeficiente angular. Retas perpendiculares têm produto dos coeficientes angulares igual a menos 1, quando ambas têm inclinação definida. Intersecção de retas é resolver o sistema formado pelas equações. Feixe de retas é uma família de retas que passa por um ponto comum ou combina duas retas. Em prova aparece quando pedem todas as retas que passam por tal ponto ou reta que passa pela interseção de duas retas dadas. Distância de um ponto a uma reta na forma x mais b mais c igual a zero é módulo de a zero mais b zero mais c dividido pela raiz de a ao quadrado mais b ao quadrado. A área de um triângulo com coordenadas pode ser calculada por determinante, e a banca usa isso para testar se três pontos são colineares, se a área der zero, estão na mesma reta. Circunferência. Equação reduzida é x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual r ao quadrado. Centro é AB e raio é rua. Equação geral expande e vira x ao quadrado mais y ao quadrado mais dx mais e mais f igual a zero. E você completa quadrados para achar centro e raio. Tangente a uma circunferência é a reta que toca em um ponto. E condição de tangência com uma reta é que a distância do centro à reta seja igual ao raio. Intersecção reta-circunferência geralmente vira um sistema, substituindo a equação da reta na da circunferência, resultando em uma equação do segundo grau. Duas interseções, uma tangência ou nenhuma, dependendo do discriminante. Cônicas, elipse, hipérbole e parábola. A prova geralmente cobra reconhecer a forma reduzida e identificar elementos. Parábola típica é y igual a x ao quadrado ou x igual a i ao quadrado, ou versões transladadas. Elipse envolve soma de distâncias aos focos constante e aparece na forma x ao quadrado sobre a ao quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Hipérbole envolve diferença de distâncias constante e aparece como x ao quadrado sobre a ao quadrado menos y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1, ou com sinais trocados. O nível de detalhe varia, mas saber identificar a cônica pela equação e localizar centro e eixos quando for o caso, já resolve a maioria. Funções. Função é uma relação que a cada x o domínio associa um único y. Gráficos e propriedades caem muito. Função injetora é quando x diferentes geram y diferentes. Sobrejetora é quando todo valor do contradomínio é atingido. Bijetora é as duas coisas e é a condição para existir função inversa bem definida. Função composta é f de g de x, e você tem que respeitar domínios. Função inversa troca o papel de x e y e exige que a função seja bijetora, no domínio considerado. Função afim, ou de primeiro grau, é y igual a x mais b. A é inclinação e b é intercepto. O gráfico é uma reta. Função quadrática é y igual a x ao quadrado mais bx mais c. O gráfico é uma parábola,
com concavidade definida pelo sinal de A. O vértice é ponto de máximo ou mínimo e pode ser achado por menos b sobre segunda no x. As raízes são onde corta o eixo x, resolvendo a equação do segundo grau. O discriminante b ao quadrado menos 4ac diz-se há duas raízes reais, uma ou nenhuma. Função exponencial é a elevado a x, com a positivo e diferente de 1. Cresce se a for maior que 1 e decresce se a estiver entre 0 e 1. Função logarítmica é log na base a de x, é a inversa da exponencial. Teoria de logaritmos é essencial. Log de produto vira soma. Log de quociente vira diferença. Log de potência traz o expoente para frente. Em cálculos, a banca pode usar mudança de base e propriedades para simplificar. Equações e inequações lineares e quadráticas são básicas. Em inequações, além de inverter o sinal ao multiplicar por negativo, você precisa lembrar que, ao multiplicar ou dividir por expressão com variável, você deve considerar o sinal dela. Então, muitas questões exigem análise de casos ou uso de fatoração e estudo de sinais. Equações exponenciais e logarítmicas exigem domínio. Log só existe para argumento positivo e base positiva diferente de 1. Resolver exponencial muitas vezes pede igualar bases ou usar log. Resolver logarítmica muitas vezes pede transformar em exponencial. E inequações log e es exigem cuidado com monotonicidade. Log com base maior que 1 é crescente. Com base entre 0 e 1 é decrescente e inverte desigualdade ao aplicar log. Trigonometria. Começa com arcos e ângulos e suas medidas em graus e radianos. Π radianos é 180 graus. Questões cobram conversão e uso do círculo trigonométrico. Razões trigonométricas seno, cosseno e tangente são definidas no triângulo retângulo e no círculo. Valores notáveis em 30, 45 e 60 graus são obrigatórios, porque aparecem como base de muitas questões. No triângulo retângulo, seno é cateto oposto sobre hipotenusa, cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa e tangente é oposto sobre adjacente. Resolução de triângulos retângulos envolve Pitágoras e trigonometria básica. Resolução de triângulos quaisquer usa a lei do seno e lei dos cossenos. Lei dos senos diz que A sobre seno de A é B sobre seno de B é C sobre seno de C. Lei dos cossenos generaliza Pitágoras. A ao quadrado é B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2BC cosseno de A, e variações. Isso cai muito em problemas de lado e ângulos. Funções trigonométricas têm periodicidade. Seno e cosseno têm período 2π, tangente tem período π. Gráficos e simetrias. Seno é ímpar, cosseno é par. Transformações no gráfico por amplitude e deslocamento aparecem quando a função é do tipo asseno, bx mais c, mais d. Fórmulas de adição e subtração, duplicação e bissecção podem cair em questões de simplificação e identidade trigonométrica. Transformar soma em produto e produto em soma é uma ferramenta para equações trigonométricas. Equações e inequações trigonométricas exigem lembrar soluções no círculo. Por exemplo, seno x igual a meio dá soluções no primeiro e segundo quadrantes, com período 2π. A banca cobra conjunto solução, intervalo e periodicidade. O cuidado aqui é não esquecer as duas soluções básicas por volta completa e depois generalizar. Geometria plana. Começa com conceitos básicos de reta, semirreta, segmento, ângulo, polígonos, circunferência e círculo. Congruência de figuras planas significa mesma forma e mesmo tamanho. Em triângulos há casos clássicos como lado-lado-lado, lado-ângulo-lado e ângulo-lado-ângulo. Semelhança de triângulos significa mesma forma, tamanhos proporcionais, e cai muito com o teorema de Tales, proporcionalidade, escalas e sombras. Relações métricas em triângulos incluem a altura relativa à hipotenusa no triângulo retângulo, projeções e relações envolvendo catetos e hipotenusa. Em círculos, aparecem cordas, tangentes, secantes, ângulos inscritos e centrais, e potência de um ponto, que relaciona segmentos de cordas e secantes. Polígonos regulares pedem perímetro, apótema, número de diagonais e ângulos internos. Áreas mais cobradas. Triângulo é base vezes altura sobre 2.
Retângulo é base vezes altura. Paralelogramo é base vezes altura. Trapézio é soma das bases vezes altura sobre 2. Losango é produto das diagonais sobre 2. Círculo é πr ao quadrado. Coroa circular é diferença das áreas. Setor circular envolve fração do círculo proporcional ao ângulo. Área do setor é ângulo sobre 360 vezes πr ao quadrado, em graus, ou ângulo sobre 2π em radianos. Geometria espacial. Retas e planos no espaço, paralelismo e perpendicularismo, e as posições relativas. A banca pode cobrar noções como reta paralela a plano, reta perpendicular a plano, planos paralelos e planos concorrentes. Ângulos diedros são ângulos entre planos, e ângulos poliédricos envolvem encontro de várias faces. Poliedros incluem prismas e pirâmides e os regulares, como tetraedro, cubo, octaedro, dodecaedro e icosaedro. Em prova, o foco costuma ser áreas e volumes, mais do que classificação profunda. Prismas e pirâmides e seus troncos. Prisma tem duas bases paralelas e congruentes. Volume é a área da base vezes a altura. Área total é soma das áreas das faces, com área lateral dependendo do tipo e do perímetro da base vezes a altura no caso de prismas retos. Pirâmide tem uma base e faces laterais triangulares. Volume é a área da base vezes a altura sobre 3. Tronco de pirâmide aparece quando se corta por um plano paralelo à base. Volume envolve uma fórmula com as áreas das bases e a raiz do produto, e a banca pode exigir que você reconheça a semelhança para achar medidas. Cilindro, cone e esfera. Cilindro tem volume πr ao quadrado h e área lateral, 2πrh. Cone tem volume πr ao quadrado h sobre 3 e área lateral πrg, onde g é geratriz. Esfera tem volume 4πr ao cubo sobre 3 e área 4πr ao quadrado. Questões também cobram cortes e relações, mas normalmente basta dominar essas fórmulas e interpretar R, H e G corretamente. Para fechar, uma orientação prática para estudar esse edital enorme sem se perder. Matemática de concurso se vence por 3 frentes: dominar definições e fórmulas essenciais, treinar reconhecimento do assunto no enunciado e praticar questões para ganhar velocidade. Quando você treina, procure sempre o mesmo padrão: identificar o tema, escrever os dados, escolher a ferramenta mais direta, e só então calcular. E lembre que, em prova, errar menos vale mais do que fazer conta difícil. Então priorize o básico bem feito: proporção, porcentagem, equações, funções, trigonometria de ângulos notáveis, geometria de áreas e volumes, e probabilidade e contagem com complementares.